toque do somente crer. Todos em reverência, com os olhos fechados, e vamos esperar no Senhor. E o mais Ele vai fazer. Precioso Pai, no nome maravilhoso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez neste humilde lugar para ter companheirismo em volta de Tua Palavra. Não haveria nenhum lugar no mundo que fosse prazeroso se o Senhor não estivesse ali, porque a presença do Senhor elimina tudo que é espírito e problemas. E nós cremos, Pai, que nesta hora, neste ajuntamento, possamos ouvir Tua Palavra, com graça receber, crer nela e viver ela. Pai, nos ajude, fale conosco mais uma vez, como o Senhor nos falou na noite de ontem. Fala hoje também, pois nós pedimos a direção do Senhor em tudo, e no Teu santo e poderoso nome nós Te agradecemos. Glória a Deus. Amém, meu Deus, amém. O Senhor continue nos abençoando. Atos 15, quem tem a Bíblia para acompanhar, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, mas nós vamos ler o verso 14, para a meditação da palavra de Deus. Vocês estão bem? Bem ansiosos, né? Para ouvir a palavra de Deus, porque a única que passa o céu e a terra e que não passa é a palavra de Deus. Porque o eterno não se desfaz, né? Não fica velho. E Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Pai Santo, no precioso nome Senhor Jesus Cristo, lemos a Tua palavra como qualquer mortal pode fazer, mas é só o Senhor que pode vivificar a palavra. Ajude cada um que entrou por esta porta e me ajude a falar, Pai, que com graça cada um possa receber a sua porção. O Senhor sabe das necessidades e o Senhor pode responder muitas perguntas e interrogações aqui através de Tua palavra. Fale conosco mais uma vez, no poderoso nome Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode tomar vossos assentos. O título do assunto será Deus visitou os gentios. Agora, nessa linha de pensamento, nós vamos ver como a forma que Deus visitou. Porque a gente ouve muitos, né, dizer assim, ó, Deus falou comigo, Deus falou com o ciclano, Deus falou com não sei quem, e tal isso, e tal aquilo, e tal aquilo. Eu não duvido que Deus possa falar, né? Agora, uma coisa é certa, se isso não encaixar com as Escrituras, deixa de lado, né? Tem que encaixar na palavra.
Porque Deus é responsável pela palavra. E vamos prestar atenção nesse assunto aqui, Deus não pode hoje dizer uma coisa que lá atrás ele disse diferente. Se ele vai falar hoje, ele vai falar hoje o que ele falou lá atrás, né? Porque Deus não muda seu parecer acerca de sua palavra. Nós vemos muito cantar aquele hino Deus é fiel. Com certeza Deus é fiel. Não está devendo nada para ninguém. Todas as promessas que Deus fez na Bíblia, Ele cumpriu. Você crê assim? Claro. Imagina Deus devendo, né? E tem quanto que coloca culpa em Deus para pagar as contas. Deus que te paga, né? Se eu não pagar, Deus te paga. Para com isso. Lá na cruz Ele já disse, tudo está consumado. Ele já pagou tudo. Mas pagou o que Ele tinha que pagar. Não o que você tem que pagar. O que você tem que pagar é você que tem que pagar. Amém? É verdade? As tuas dívidas, as tuas contas, não empurra, Deus que te paga. Cada um tem que ser responsável por si, né? Por seus compromissos. E cada dívida que você faz é você que tem que assumir. Amém? Mas como Deus visitou um povo que era imprestável, que não tinha valor. Sabe por quê? Nós éramos considerados pelos judeus imundos. Nós éramos imundos, imprestável. Qualquer judeu que tivesse contato com um gentil, depois teria que ir lá dar explicação. Como é que você vai se meter no meio daqueles imundos? Nós, os gentios, da linhagem de Cão e Sem, nós éramos considerados imundos. Mas visto que Deus não faz acepção de pessoas, nem de cor, nem de raça, nem de língua, né? Deus não faz. Ele visitou os gentios. Porque quando o apóstolo Paulo foi pregar para os judeus, eu estive lá na Grécia, onde Paulo pregou, os discursos dele está tudo lá em grego, né? As pregações dele está tudo lá. Ele pensou que ele convenceria os judeus a crer em Jesus Cristo. Não. Por que não? Porque Deus não trabalha com dois povos ao mesmo tempo. E Paulo, como está em Apocalipse 1, ali você vai ver o anjo da igreja a Éfeso, Paulo não foi enviado aos judeus. Ele tentou pregar para os judeus, tentou ensiná-los. Eles não aceitaram. Mas você sabe por que eles não aceitaram? Porque 1 João do Evangelho, capítulo 1, verso 11, está escrito assim, veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o reconheceram e nem receberam. Não queremos nada a ver com você. Fuja daqui, não interessa para nós se você é romano, se é fariseu de fariseu, não interessa se você fala 8 línguas, não interessa. Nós só aceitamos sinal de profeta, só. E Paulo foi pregar, mas não deu certo. Porque Paulo foi chamado para pregar para os gentios, não para os judeus. Quando fizeram aquela votação, a igreja primitiva, para achar para colocar no lugar de Judas Iscariote, e na eleição quem ganhou foi Matias. Matias ganhou na eleição, né? Jejuaram 7 dias, quem lê a Bíblia sabe que eu estou falando. Jejuaram 7 dias para escolher para colocar no lugar de Judas Iscariote. E caiu a sorte para Matias, para completar um dos 12. Mas você vai ver que aquela eleição, Deus não disse, não, amassa isso aí, joga no lixo isso aí, eu não aceito isso. Deus respeitou a escolha da igreja primitiva por escolher Matias para ser um dos 12. Mas ele disse, eu escolhi Saulo de Tarso. Vocês escolheram, você vê como Deus faz, né? Vocês escolheram
esse que eu coloquei, Matias. Vocês escolheram Matias, está bem, foi com jejum, foi com oração, mas eu escolhi Saulo de Tarso. E na hora eles já montaram um esquema, sabe por quê? Porque Paulo de Tarso estava com as mãos ensanguentadas. Ele tinha ajudado há pouco tempo a matar Estevão, a pedrada. Daí você diz, mas Deus deixa de escolher um homem bom para escolher um assassino? Né? Um que estava com as mãos contaminadas de sangue. Você viu? Tem hora que parece que a nossa ideia não vale nada. Vale a de Deus. Vale a de Deus, né? Na linguagem e na mente das pessoas, Paulo não tinha chance, porque tinha ajudado a matar o nosso irmão Estevão. Mas Deus escolheu ele, mas primeiro mudou o nome dele. Porque Saulo quer dizer um feiticeiro, né? Um que vive de magia negra, essas coisas. Aí Deus mudou ele para Paulo. O teu nome vai ser Paulo. E o nome Paulo quer dizer pregador das nações. Olha a diferença. De magia negra, feitiçaria, para pregador das nações. Né? Mudou completamente, além... Porque assim ainda, ó, você sabe que nós temos muito do eu atrapalhando nós. Você tem muito do eu que te atrapalha. Todos nós, todos nós. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu mando, eu dei ordem, não é assim? Eu. Esse eu é um erro legítimo para atrapalhar Deus. Escuta só para você ver isso aqui, ó. Ele estava cheio de eu. Eu falo aramaico, eu falo hebraico, eu falo grego, eu falo latim, eu falo espanhol, eu falo francês, eu falo. Você acha que a pessoa vai juntando muito conhecimento? E é muito perigoso, é muito bom, mas o conhecimento tem que estar com o amor divino e com a humildade. Ele ajuntou muitos diplomas, muitos cursos, muitas coisas, e isso o deixou numa posição que para abrir mão não é difícil. Você derruba um pequenininho, mas um grande você não derruba. Um grande que se considera grande. Eu tenho diploma disso, eu tenho diploma daquilo outro. Estou falando no lugar dele agora, para você entender, não eu aqui, ele. Tem diploma, tal. E ele tinha mesmo, e tinha habilidade. Ele chegou a dizer, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Eu fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Eu fiz-me de todos para ganhar a todos. Você vê, ele jogava aqui, jogava ali, e ele sabia. Mas e agora, tirar tudo isso dele de que jeito? Quantas coisas que Deus tem que tirar de nós, e nós damos um problemão para Deus. Vocês sabem por quê? Porque Jesus disse assim, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Arrancada de quem? De você e de nós, né? E agora, para fazer dele um pregador das nações, que o nome dele já era isso, agora tinha que desarmar ele. Então recebeu uma carta do governo para ir matar 6, 7 irmãos, uma família. Pegou 6 polícias, né, põe nos seus cavalos. Com a carta, quem é que vai fazer força? Quem é que vai fazer frente contra a força? Ninguém, não adiantava. Vá você aí querer discutir com a polícia ali. Pior besteira, né? Melhor se humilhar do que querer engrossar. Vai engrossar, no fim, depois você está complicado lá na frente, lá no fórum, né? Aí, então você vai lá, e você pega aqueles irmãos lá, que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, pega aqueles irmãos que tinham a doutrina dos apóstolos, pega aqueles irmãos que foram batizados por Pedro lá agora, e mata eles, mas mata eles em praça pública. E a carta
dava ordem para que haja medo nos demais e ninguém vai crer mais nessa heresia. Mas Deus conhece as coisas muito antes de você pensar. Antes de você montar um programa, Deus já está lá na frente. Já conhece tudo. Deus disse, e agora é comigo o assunto. E eles indo, quem sabe assobiando, quem sabe cantando, né? Quero ter prazer de enfiar a lança naquele crente, quero matar aquele crente, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E de repente, uma luz do céu desce. Uma coluna de fogo desce. Desce e olha, atingiu quem? O que estava cheio de si. E quando você está cheio de você mesmo, Deus não pode te usar. Ele tem que esvaziar você, para daí ele encher você, e daí ele pode te usar. Captaram? Você tem que se esvaziar primeiro, né? De tudo que você se encheu, de valentia, de orgulho, de soberba, né? Nada de você. Teve que esvaziar, para depois encher e depois poder usar. Olha Moisés, 40 anos lá no Egito, só recebendo treinamento. Ele jogava lança assim, que fazia dar 8 tombos no ar e pegava aqui no cabo. A lança que ele matou o Egito depois lá na frente. Ele tinha habilidade, ele seria o futuro general do Egito. Mas, 40 anos de treinamento, Deus disse, eu não quero, já vamos voltar no assunto lá, mas eu não quero você com esse treinamento para tirar o meu povo do Egito, tirar o meu povo da escravidão. Porque ele achou pela habilidade que ele tinha, que ele ia lá com a lança e revirava tudo e matou um Egito lá, teve que enterrar na areia, escondeu, depois veio um enxame de bespa de Egito atrás dele e queriam matar ele. Ele teve que fugir para o deserto. Ficou 40 anos lá no deserto. Irmão, numa tarde ele estava apacentando o rebanho, escuta agora, com 40 anos ele só se enchendo. 40 anos só se adquirindo para si. Deus coloca uma sarça em fogo lá, quem é conhecedor da Bíblia, em chama, mas era um fogo que não consumia a árvore. Queimava, mas não consumia a árvore. E aquilo chamava atenção. E de repente uma voz disse, Moisés, tire a sandália, porque a terra, o chão que você está pisando é santo. Mas por que aquele lugar era santo? Porque o Deus santo estava ali naquele lugar agora. Eu sou o Deus de teus pais. Eu te chamei. Olha que decisão agora. Você vai libertar meu povo, você vai tirar meu povo da escravidão. E arrumou 7 desculpas. Eu não posso, eu não sei falar. Nós faz isso, né? Para servir a Deus, nós arrumamos muitas desculpas. Para obedecer a Bíblia, nós arrumamos muitas desculpas. Pode isso, né? Agora, só um minuto. Quando ele chegou a ficar 5, eu não vou sair muito longe, porque a linha do assunto aqui, ficou 5 minutos na frente daquela árvore, pegando fogo. 5 minutos, ele aprendeu mais do que 40 anos. Em 5 minutos, mas agora você olha, com 40, ele foi lá, teve o contato com a sarça, aí Deus esvaziou ele, porque ele seria o futuro libertador, mas levou mais 40 anos só para ir tirando dele, esvaziar. Quando ele já não tinha mais condição, eu nem sei falar, a minha língua é grossa, eu sou muito grosso para falar, eu sou estúpido para falar. Deus disse agora que está bom. Você vai lá e vai tirar meu povo. Eu não posso, eu não tenho condição. Deus disse, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso. Eu posso. Você vai ser o meu profeta. Ele disse, você já vê, debater com Deus, né? Você vai ser meu profeta. Ele disse, não.
Eu não tenho condições para ser profeta, eu sou muito brabo, o meu sangue é quente, eu sou pavio curto. Sabe pavio curto o que é, né? Tem pessoas que nem terminou de contar o assunto, ele já está respondendo, já está ali, ó. Pavio curto. Precisa de uma mudança, precisa de um altar aqui, ó. Precisa de um altar, né? Você sabe que Deus disse para ele? Olha que Deus não ficou batendo boca com Moisés ali. Deus disse, tá bom, você não quer ser meu profeta? Então chama teu irmão Arão, e ele vai ser o meu profeta, mas tu será a minha boca. O que tu disser, será eu dizendo na tua boca. Esse Deus é maravilhoso, né, irmão? Agora adiantou Moisés escapar para cá, escapar para lá, não adiantou. E você sabe que agora teve que jogar a lança fora, 40 anos agora só esvaziando, já não era mais uma lança para matar, era uma vara torta para fazer sinais, prodígio, maravilha, era um cajado. Agora você vai com isso aqui. Não, mas eu fui com lança e não deu certo, porque você foi, eu não fui com você. Agora com essa vara torta eu vou com você. Oh, irmão, e Deus deu 2 sinais a ele, né? Para que o povo visse que ele era enviado de Deus. Porque ele disse, vocês não vão crer em mim. E você sabe que tem gente que tem que ver sinal para crer? Agora, bem-aventurados são aqueles que quem sem ver sinal, eles vão crer. Sem ver. Então, 40 anos se enchendo, depois 40 anos esvaziando, porque aqueles 5 minutos na presença de Deus trouxe uma mente ungida para a palavra, para as coisas de Deus. Quando você diz assim, com 80 anos, na mente de hoje, um homem com 80 anos serve para quê? Só para reclamar dentro de casa. Uma hora a comida não está boa, outra hora está muito doce, outra hora está muito salgada, outra hora outra coisa. Pode olhar se não é. Dá um machado na mão de um homem de 80 anos e manda lascar uma lenha para você ver. Misericórdia, né? O machado não presta, a lenha é dura, a lenha é revezada. Pode olhar se não é verdade. Mas na mão de um novo aí, no vigor da vida, né? Vai lá, mete aquele machado que faz lasca sartar. Sim, quando a gente é novo, a gente pensa que a gente faz tudo, né? Mas daqui a um pouco você vê que você não faz nada se Deus não estiver com você. Se Deus não estiver conosco, não fazemos nada. É verdade. Nós não fazemos nada. E a nossa capacidade vem de? Muito fraco ainda. A nossa capacidade vem de? De Deus. Vem de Deus. Se alguém pensa que há alguma coisa sem Deus, você é um fracasso. Amém? Mas vamos pegar o mensageiro para a primeira era dos gentios, que era Paulo. E aquela luz forte o deixou cego, a tal ponto que ele caiu do cavalo. Teve que cair do cavalo. Sabe, às vezes tem que cair do cavalo, irmãos. É verdade? Quantas vezes tem que cair do cavalo? Para fazer isso aqui, ó. Abrir mão. Misericórdia, né? Eu amancei junta de boi, né? Amancei animais. Eles obedecem muito mais. Porque depois que você tem uma junta bem manso, os outros aprendem já, né? Mas fale no espírito forte com o Laurindo aqui, ó. Vou usar você mesmo aí, ó. Ó, você não me vai por esse caminho, você não me faça isso. Quê? Ele está pensando que me manda, pois agora é que eu vou. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Não é verdade? Quero mostrar quem que eu sou. Ué, eu pensei que você ia mostrar quem que Jesus é na tua vida. Amém? Caiu cego, e o pior é que os soldados ouviram aquele movimento, tudo, mas eles não entenderam aquela linguagem. Caiu do cavalo, obviamente do cavalo da grandeza, da garantia, da sabedoria, da força, do eu posso, do eu faço, né? Teve que cair, porque se não cair, não levanta. E Deus é que levanta. Deus é que levanta. Todos os demais viram.
Aquela luz tão forte deixou ele cego. Quem já assistiu os filmes sabe que agora, você vê, adianta tanta sabedoria, mas cego. Um cego com tanto papo tem que ser carregado pela mão de outro. Um cego. E aquela luz disse para ele: Paulo, pois eu te digo que tu muito deve padecer por causa do meu nome. Quem és tu, Senhor? Pois tu persegue. A voz disse: tu persegue meu povo? Ele disse: eu não te persigo, mas persegue meu povo, persegue a mim. Persegue o povo, persegue a ele. Vai a uma rua chamada direita, e lá eu vou te dizer tudo. Há um certo Simão Curtidor, Ananias, não Simão, e lá ele vai te dizer tudo que você deve fazer. Irmão, um homem com tanta garantia, agora sem nada, carregado pela mão de um senhor de idade. Ananias era um homem velho, cristão velho, ensinou ele, batizou ele. 3 horas da tarde ia para o templo orar, às 9 horas da manhã ia orar, e quando chegava lá, que quem conhecia Paulo, se ele viesse dobrar seu joelho ali, já se levantava, iam para lá, e já ficava cochichando. Ó, ele está se fingindo de crente no nosso meio, ele está se fazendo de santinho agora. Agora, depois que ele matou o Estevão lá, agora está se fazendo de santinho aí no nosso meio. E Ananias percebeu a preocupação, ninguém mais orava do lado de Paulo ali. Ficava só Ananias e Paulo ali. E tu sabe que tem gente que não entende? Que pensa que depois que a pessoa matou, aprontou, fez isso, fez aquilo, daí vira crente. Posso falar uma coisa para vocês? Quando Jesus entrou lá na casa de Jairo, ele tinha uma menina de 12 anos que morreu. A menina veio a falecer, né? E Jesus entrou lá e os críticos já começaram a falar. Ó, ele disse que é de Deus, mas se ele fosse de Deus, ele sabia quem é essa gente. Mas Jesus sabia, eles é que não sabiam quem era. Sim? Quando entrou lá na casa do que gostava de roubar, o Zaqueu, já começaram a criticar, a murmurar. Mas se ele soubesse quem que esse baixinho é, porque Zaqueu era de pequena estatura, se ele soubesse, ele não estava conversando na casa desse homem. Jesus olhou para eles e disse assim: escuta, não são os santos que precisam de se arrepender. E eu não vim trazer saúde para aqueles que gozam de saúde, mas para aqueles que estão enfermos. Ufa! Os que têm saúde não precisam de médico. Os que estão santos não precisam se arrepender. E eu vim trazer arrependimento para os pecadores. Eles olhavam e consideravam. Mas depois que você cansou com a vida de pecado, depois que você cansou com as coisas erradas, não tem outro lugar senão se entregar para o Senhor Jesus. Já pensou na velhice sem Jesus ainda? Na velhice, porque a morte vem para os jovens, para os velhos, né? Mas você não sabe o dia? E sem Jesus ainda? Como vimos ontem à noite, sozinho? Que triste, né? Sem Jesus, andar sem Jesus. Mas ele foi esvaziado. Depois foi para a casa de Ananias, ficou lá. Aí, primeiro culto, eu vou rapidinho narar um pouquinho aqui, depois eu já vou ler aqui. Primeiro culto, não tinha muito que orar, né? O senhor sabe, aquelas orações, né? O senhor sabe que eu sou dizimista, mas seco. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. O senhor sabe que eu não mato, que eu não roubo, eu não faço mal para os outros. E Ananias estava ali orando, mas com o ouvido aceso, escutando que tipo de oração Paulo estava fazendo. Porque ele tinha muito para se justificar. Ele tinha muito para se garantir. Mas agora Jesus vai tirando dele assim, ó, vai tirando. Como tem que tirar de nós, né? Foi tirando dele, foi tirando. Ai, irmão. Dali um pouco ele estava bem choroso. Estava bem quebrantado de espírito, de coração, né? Aí o Espírito Santo falou para Ananias: ora por ele. Mas só foi orar por ele quando ele estava quebrantado. Não quando ele estava arrogante ainda.
Não, eu estou cego, mas quero que vocês saibam, eu sou muito bem homem ainda. Eu estou cego, mas eu sou muito bem valente. Eu estou cego, mas quem manda aqui sou eu. A parte de Cesareia aqui é tudo minha. Essa casa é minha, esse condomínio é meu. Cego e valente, o que adianta? Ih, misericórdia. Mas daqui um pouco Ananias percebeu que a oração dele estava diferente. Ele já não orava mais justificando o que ele tinha, orava já pedindo misericórdia. Eu quero misericórdia, eu quero misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Opa, agora já mudou, né? Aí o Espírito Santo disse para Ananias, agora pode orar por ele. E você sabe que Ananias orou por ele, e a Bíblia diz que caiu como que escama dos seus olhos, porque ele tinha muita escama nos seus olhos. Claro, ele via de muitas maneiras que não era a maneira de Deus. Que Deus não aceitava aquilo, porque Deus não aceita nós querer participar da nossa parte humana para Ele fazer uma obra. Nós temos que se render e tem que ser Deus em nós para aquela obra ser feita. Senão não vai funcionar, correto? A intervenção humana, irmão do céu, misericórdia. Quem é que poderia dizer aqui, eu ajudei a Deus? Hã? Eu não ajudei a Deus, eu atrapalhei a Deus. E não fui eu que fui atrás de Deus. Foi Deus que me buscou. Foi Deus que me buscou. Claro, quando Deus busca é diferente, né? Adão cometeu o pecado lá e foi se esconder. E isso é próprio do ser humano. Você já viu que quando você está bem, você não precisa estar se escondendo? Ufa! É verdade, né, irmãos? Amém? Esse é um pratão, né? Esse é verdade. Por que se esconder? Quem não deve não teme. Ufa! É verdade, né? Amém? Quem não deve, anda com a cara no limpo aí, ó. Nem tem medo dos credores, porque sabe que não deve. Mas quem deve tem que até cortar pela calçada por lá. Sem precisar ir na lotérica, vai lá disfarçar um pouco. É verdade, né? Deus não deve nada para ninguém, viu, gente? Tudo que Ele prometeu aqui, Ele cumpriu. E aqui diz que Ele visitou os gentios com um profeta, começando com Paulo. Agora vamos ao assunto mais rápido, porque o tempo avança, né? Começou com Paulo, mensageiro da era de Éfeso, a primeira era da igreja. Primeira era da igreja de Éfeso aqui, ó, que começou no 150 até 170, 117 anos. Paulo foi apóstolo, mensageiro da era de Éfeso. E a Bíblia o chamou de anjo mensageiro. Agora, anjo mensageiro não era anjo de asa. Era um homem pregador terreno, um homem, né, pregador de uma mensagem terrena. Durou 117 anos. Ele começou com um profeta e termina com um profeta. Sabe por quê? Porque como Deus começa, Ele termina. Como Deus começa, Ele termina. Teve 5 reformadores, né, que reformaram, trouxeram a era luterana, a era wesleyana, a era pentecostal, mas no fim do amadurecimento do trigo, que agora formaram o grão, formaram a semente que tinha na igreja primitiva. Grão é semente, grão não é palha. Tinha que formar o grão, como eram nossos pais apostólicos, tinha que trazer a mesma fé de volta, como os apóstolos tiveram essa fé, como eles tomavam aquela ceia no princípio, nós temos que tomar hoje, no mesma forma de batismo que eles tinham lá, nós temos hoje, a mesma doutrina que eles tinham lá, nós temos que ter hoje, porque hoje é o amadurecimento do grão. E quando o grão está maduro, por isso que em São Mateus capítulo 12, você vai ver o trigo e o joio lá. Quando o grão está maduro, ele tem que ser colhido. Ele tem que ser colhido e levado ao celeiro. Está na hora do arrebatamento, viu? Não são muitos os maduros, porque o mundo
estraga a fé das pessoas. As religiões estão dizendo que não é para crer em tudo que está na Bíblia. Irmão, vocês aqui, vocês que estão aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, você nunca olhe para a multidão de pessoas. Olhe para aquilo que se ensina. Olhe para a palavra. Você sempre vai olhar onde é uma minoria e você vai ver que a minoria foi o povo de Deus. Nos dias de Noé, somente 8 pessoas. Nos dias de Sodoma, somente 3 pessoas. Parece estranho, né? Mas é assim hoje também. Que Videira tem umas... talvez, não sei se tem 70 mil pessoas já, né? Se for contar os que tem aqui, não dá 1%. É assim. É uma minoria que foi chamado por um decreto desde antes da fundação do mundo. Deus fez a eleição, você só aceita o que Ele fez. Venha para cá. Não, na mensagem... venha para cá, é outra aqui. Ó. Na mensagem Não Temas... no 25 ele diz: eu acredito que a cura divina é uma obra consumada que completou há 2000 anos. Quando Jesus morreu no Calvário, Ele te salvou do pecado. Ele te curou lá de todas as tuas enfermidades. E cada bênção redentora é tua por fé naquela obra consumada. Se Jesus aparecesse de pé aqui e mostrasse a mão assim para vocês, quem sabe alguém correria aqui: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me salve. Sabe o que Ele vai dizer a você? Aceita o que eu fiz há 2000 anos atrás. Eu já te salvei. Eu já te curei. O irmão do irmão Joel veio lá em casa aquele dia que ele estava bem pesaroso, né? E por causa de um problema de saúde que ele tinha, afligido, com medo, né? E eu disse: eu vou orar por você, mas eu não vou orar para Jesus te curar. Eu vou orar para esse medo sair de você. Ele estava com muito medo. Mas o que adianta ter medo e não estar preparado, né? Também. Eu disse: olha, se você pensa que Jesus vai te curar aqui... A esposa dele entendeu na hora. Claro, ela disse não. Ela já captou o Espírito. Eu disse: não, Ele já te curou há 2000 anos lá atrás. Agora é só por fé aceitar isso, né? Ou Ele teria que vir de novo, sacrificar de novo? Não. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Agora vai eu e você viver o que Ele deu para nós. Olha, Ele já te curou lá. Vê, você pode crer na cura? Como alguém disse há algum tempo, alguém disse: eu não acredito em cura divina. Eu não me importo o que você diz. Eu disse: bem, certamente que você não crê. A cura divina não foi dada aos incrédulos. Ela foi dada aos que crê, aos crentes. Somente aqueles que crê é que o recebem. Há um ponto de interrogação. Se você é um crente, cristão, a cura divina é para você. A saúde é para você. A prosperidade é para você. Agora, se você não crê, ela não é para você. Uia! Cada pessoa aqui nesta noite que estão doentes, você não precisa vir à fila da oração se você não crê. Uia! É verdade, não é, irmão? Você viu como é que é? Se você quer a mensagem, não temos o 25, 26 agora. Porque a fé é um crer positivo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê
e se espera. Eu diria ao irmão Juliano, eu estou com fome, irmão Juliano, compra um pão para mim. Ele disse, não, eu não vou comprar o pão, mas ele me dá 50 centavos para mim comprar o pão. A possessão do pão está na minha mão, embora o pão não esteja ainda. Estão captando? Eu já tenho o valor do pão aqui. Vamos dizer que é 50 centavos, né? Esses 50 centavos vai matar a minha fome, que é o pão. Ele não é o pão, ele será o pão. Porque eu vou lá, com esse eu tenho o pão. É assim? A fé é assim. É como eu ter o dinheiro para conseguir. A fé é o crer positivo. A fé não vacila. A fé não duvida. A fé é os 50 centavos por pão. E quando eu tenho fé, eu encontro a cura, encontro a libertação, eu encontro a paz, eu encontro o sossego. Porque eu tenho a fé. E fé não é uma coisa que, escuta agora para você entender, me dê essa fé aí. Um feiticeiro chegou e disse para Pedro lá, me dá essa tua fé aí. Eu vi você orando para os enfermos ali, me dê essa tua fé. Quanto que você quer de dinheiro, irmão Pedro, para me dar essa fé que você tem? Me dá aí $2.000. Fosse os pregadores de hoje, né? Bom, deixa eu analisar. Quanto que você poderia me dar? Para ver a contraproposta, né? Quanto que você poderia me dar? Eu posso te dar $5.000. Então me dê que eu vou te dar a fé. Sabe o que Pedro disse? O teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Pensaste em adquirir as coisas de Deus por dinheiro. Não. Ufa, mas o homem se encolheu e se virou e se torceu e disse, misericórdia, misericórdia. E aquilo pesou tanto, porque vinha oferecer dinheiro para conseguir as coisas de Deus. Você já viu que coisa, né? Não é por aí. As coisas de Deus é sem dinheiro e sem preço. Coríntios 55 de Isaías. E Pedro não ficou lá assim, batendo no ombro dele, meu amigo feiticeiro, eu quero dizer que eu sou amigo de você e tal. Não, Pedro deu aquela puxada nele e não deu bola. E ele ficou lá se ringindo e, meu Deus, misericórdia, misericórdia. E aí, então, de repente ele veio perto de Pedro e disse, Pedro, possivelmente até se ajoelhou ali na frente, Pedro, ora por mim, para que o que você falou não caia sobre mim. Eu disse, viu como é que é? Claro, oferecer dinheiro para as coisas espirituais, as coisas de Deus, não. Põe a tua maior oferta nesse envelope aqui, você vai ser curado. Mentira. E distribui 5, 6, 7, 8 vezes envelope. A obra de Deus não é um comércio. O evangelho de Deus não é comércio. Sim. Quanto mais você der, mais você vai receber. Conversa mole. Só para extorquir as pessoas, tirar o dinheiro das pessoas. Romanos 10:17. A fé não é um dom de vós, mas é um dom de Deus que vem até vós ao ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus vai formando na sua alma um quartel-general, Deus vai formando uma habitação em você, quando você ouve a palavra. E quando você ouve a palavra, o seu nível de fé começa a subir. É assim? Porque é muito fácil dizer tenha fé, né? Quem já foi em funeral aqui, e vão lá aconselhar a viúva ou o viúvo e vice-versa. Tenha fé, tenha fé. Isso é a mesma coisa que fazer buraco num copo d'água. Você quer ver uma passagem na Bíblia? O filho da viúva de Naim, eu segurei o assunto aqui. Pense, ele era o sustento da casa. O pai já havia falecido, só estava a mãe com o filho. E o filho trabalhava pelo sustento do lar, a mãe e o filho.
E o filho veio falecer. E aquele tempo era assim, se o sol tivesse quase lá e falecesse, tinha que correr, levar e enterrar antes do sol se esconder. Era assim a lei. E ele já ia indo. E Jesus saiu, e você sabe, aonde Jesus chega, ele não está sozinho. Porque os que são dele vão com ele, né? Os que são dele andam com ele. Agora uma multidão vinha com ela, chorando, com a mãe. A senhora tem que aceitar, tudo nós vamos morrer um dia, a morte vem para todos. E, cansar de falar, tenha fé. Mas ela continuava chorando. Agora duas multidões. Uns vinham chorando e outros gritando, louvando a Deus. Porque onde Jesus está, a morte não chega. Aonde Jesus está, os problemas não chegam, viu? Eles chegam até ali, dão uma encarrada e tem que saltar fora. Claro, só o olhar de Jesus destrona Satanás. Só o olhar de Jesus joga o diabo para fora. Sim. E agora vão indo. E quando Jesus disse, parem, os que estavam levando o caixão disseram assim, olha lá o sol, olha lá o sol. Mas aqui tem a ver o sol, né? Porque tinha que ser enterrado antes do pôr do sol. Jesus mandou parar e olhou para a mãe. E disse, não chores mais. Ela olhou para Jesus como que dizendo, sim, mas e daí? Não precisa mais eu só chorar de tristeza, porque agora você vai chorar de alegria. O que o senhor vai fazer? E eles resmungando já e olhando para o sol, que estava baixinho, Jesus vai lá e puxa os lençol e tocou no cadáver. E disse, a ti te digo, levanta-te. Pense os críticos murmuradores ali. Naquele instante, o rapaz abriu os olhos, Jesus pegou ele pela mão, entregou para a mãe e disse, vamos seguir em frente. Ele já estava cansado de dizer não chore, mas palavras sem fé, sem unção, talvez a mesma palavra. Mas agora ela ouviu uma palavra que não ficou aqui, desceu aqui, ó. Desceu na alma dela. E quando desceu na alma, consumou a ressurreição. Consumou aquela obra. Você não precisa fazer nada além de confessar seus pecados a Deus. O pecado é a incredulidade, todos nós sabemos. Porque você fuma, você bebe, você joga, você comete adultério, isso não é pecado. Isso são os atributos da incredulidade. Vê você? Não acreditar em Jesus. Essa é a razão pela qual se faz estas coisas. Se você a faz, mas se você crê em Jesus, você não fará mais destas coisas, porque você agora é um cristão. Então não há mais pecado em você, que é a incredulidade. Se você crê em Deus, então você simplesmente o aceita em sua palavra, em qualquer lugar que você estiver. Pois Deus está em todas as partes, vê você? Agora, você sabe o que é o pecado, irmã? As mulheres que lavam, eu já vou encerrar essa parte aqui, teria um assunto muito bom aqui também, mas o nosso tempo despinguelou, né? Quem de vocês já lavou os calçados cheios de barro no tanque, né? Aí ficou o tanque ali cheio de água suja. Você não precisa soltar aquela água suja fora. Você só põe uma mangueira com água limpa nesse tanque, a água limpa vai entrando no tanque, a água suja vai saindo. É verdade isso, irmã? Vocês que lavam o calçado, tem aquelas que não lavam, quando sujou já joga e pega outro novo. Tem aquelas que vão lá no lugar de calçado, tem tantos que ela não sabe nem qual é pegar. É verdade. Mas
né? Põe a água limpa entrando num tanque. Vamos escutar agora essa aqui, ó. Mel na rocha. Mel na rocha. Põe a água limpa, né, irmã? Entrando num tanque. A água limpa vai entrando, a suja vai saindo. Dali um pouco você pode ir lá com um copo. Aquela água que estava virada num baro ali, né? Está bem limpinha. Você pode pegar ela e tomar daquela lá. Porque a água limpa entrou, a suja saiu. Quando o carcereiro disse assim, ó, olha agora, isso aqui é maravilhoso, viu? Ele disse, o que eu devo fazer para me salvar? Não é o que eu tenho que deixar de fazer. Vocês estão me ouvindo? O que eu devo fazer para me salvar? E quando ele começou a fazer o que era certo, então você para de fazer o que é errado. Quando o rio da água da vida, que é a palavra, começa a entrar em você, o que está sujo na sua vida, aqui, no seu celular, começa a sair fora. Sim, começa a sair. Sabe por quê? Porque quando começa a entrar a água da vida, que é Cristo, que é a palavra, então tudo que é coisa do mundo vai saindo de você. Vai saindo. Eu tive lá em Arroio 30, onde eles fazem tratamento da água. Com isso aqui eu vou encerrar. E tinha dado uns 15 dias de chuva, então o rio estava que parecia que tinha derrubado uns 5 caminhões de chocolate na água. Estava bem escura a água. Né? Você gosta de chocolate, né? Eu senti isso. E eu fui lá e o cano que vinha do rio, era mais ou menos assim. Mas se você olhasse naquela água, você não ponharia na boca aquela água, não. Sujeira, rato morto, tudo que é coisa vem ali, né? Mas entra e cai num tanque. Desse tanque, passa para um outro tanque. E no primeiro já fica tudo o lixaiado, a sujeira ali. É o primeiro passo da fé. Sim, já vai abrir mão de tudo, né? Já vai abrindo mão de tudo, jogando os lixos fora, coisa arada, fazendo uma faxina na geladeira, né? É, verdade. Aí, em cima da geladeira também, né? Fazendo uma faxina no porta-CD também. Aí, claro, começa a entrar água limpa, a suja vai saindo, né? No terceiro tanque, a água estava assim, um pouco clarinha, um pouco amarelinha, falando assim. Mas no último tanque, você podia pegar um copo lá, você olhava e começa aqui, ó. Você acha que essa água aqui, quando entrou lá no tanque, lá para fazer a limpeza dela, era assim? Essa aqui é a água do rio. É ou não é? Perto da minha casa ali, eu tenho um saneamento de água lá, o tratamento, né? Entrou suja, sai limpo. E olha que boa. Que boa, mata a sede. Faz comida. Faz um suco bem gostoso. Faz ou não faz? Assim era eu e você, viu? Claro, não prestava para nada, então tem que entrar água limpa em nós, que é a palavra. Quando a palavra entra em nós, os seus amigos do bar não acham mais você lá no bar. Quando a palavra entra em você, aquela que todo dia vem na sua casa com o cigarinho no dedo, ué, essa mulher agora parece que para só com a casa fechada. Agora é só Jesus, só Jesus, só Jesus. Mas é muito melhor ter Jesus na nossa casa do que a fuxiqueira, a fofoqueira ali, guaruta. Amém? Claro. Às vezes você não sabe o que você está perdendo. É só quando você entrar nesse processo da limpeza, né? Quando a água limpa começa a entrar, Cristo é o rio da água da vida. É. Quer uma escritura? Muitas escrituras, mas só vou citar uma. Salmo capítulo 1, verso 3. O homem é plantado junto ao ribeiro de água, dá o seu fruto da estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará, porque é plantado onde tem água em abundância, onde tem ensino da palavra, onde tem pregação que posiciona seu intelecto, a mente, sua consciência.
Porque não muda o coração de um homem, de uma mulher, sem primeiro começar aqui, ó. No primeiro ventre, aqui está o primeiro ventre, e aqui está o segundo ventre. E a mulher tem um terceiro ventre ainda, mas o homem tem dois, né? Se não limpar aqui primeiro, se não limpar o segundo ventre, não vai tirar as coisas sujas e erradas. Meninas, moças, irmãos, todos vocês aqui, ó. Primeiro lugar, não tire do guarda-roupa, tire do coração. Quando você tirou do coração, daí não incomoda mais. Não é verdade? Estão me ouvindo? Daí não incomoda mais. Porque se só tirar do guarda-roupa, né, ou da estante, e não tirar do coração, agora sobre uma unção, né, quem sabe você chega em casa, sabe que eu vou fazer uma faxina mesmo? Mas deixa entrar no estado de fraqueza, você vai juntar aquilo que você jogou fora. Mas quando você tirou do coração, você nunca mais vai ajuntar aquilo. Jesus disse assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai Santo, nós te louvamos pela palavra que ouvimos. Te agradecemos porque a tua palavra sempre será verdade. O Senhor disse que passa o céu e a terra e ela permanecerá, porque a eternidade consiste na palavra eterna. Nós te agradecemos, sim, por tudo que nós ouvimos nesta noite, porque o Senhor visitou os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. E nós te agradecemos pelo chamamento que o Senhor fez. Te agradecemos porque o Senhor nos buscou. Foi o Senhor quem nos buscou. Te agradecemos porque toda a obra da redenção é perfeita. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Glória a Deus.